Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shalom para os nossos irmãos da internet. Nós agradecemos aos nossos visitantes pela presença de todos. Os nossos irmãos da internet já não são visitantes, são irmãos, participam conosco sempre. Vamos cantar um louvor? Não a nós, Hashem, mas ao teu nome seja a glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Não a nós, Hashem, toda glória seja a ti. Não a nós, Hashem, mas ao teu nome seja a glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Não a nós, Hashem, toda glória seja a ti. Teu é o reino, teu é o poder, tu é a glória, Elohim. Teu é o domínio, a honra e a força, a majestade e o louvor, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Não a nós, só a ti toda a glória. Não a nós, só a ti toda a glória. Pai, nós queremos te bendizer. Nós queremos te agradecer, porque não a nós, mas ao teu nome dê glória, Pai. Nós reconhecemos que nós recebemos, ó Pai, muito mais do que nós merecemos. Nós sabemos que nós não merecemos nada, como a tua serva orou, são as tuas misericórdias que renovam a cada manhã. E nos dá, ó Pai, a oportunidade de levantarmos e poder agradecer ao Senhor pela oportunidade de exaltar o teu nome. Para nós é uma bênção muito grande poder a cada Shabat estudar a tua palavra. Que possamos praticá-la, que possamos, ó Pai, transformar essa sociedade pelas boas práticas contidas na tua palavra. Por isso o Senhor nos chama para essa obra que é difícil, que é árdua, Senhor, que tem caminhos que são muitas das vezes para nós difíceis, mas nós cremos que tu és poderoso. Nós cremos que o Senhor nos fortalece a cada dia e nos abençoa com a tua presença. Pedimos a tua bênção sobre todos nós, sobre os irmãos da internet, que possamos sair daqui edificados pela tua palavra, porque ela não volta para ti vazia, mas ela faz aquilo que lhe apraz. Julga os nossos pecados, julga as nossas iniquidades, os nossos erros, a nossa estrutura, porque nós sabemos que o Senhor corrige a quem ama e fortalece no Senhor de tal maneira que possamos erguer na tua presença. Por isso, seja o teu nome exaltado nesse dia de Shabat, e que possamos dar toda a honra e toda a glória somente a ti, para que o teu nome seja exaltado sobre as nações. É o que pedimos no nome de Yeshua. Amém. Irmãos, nós estamos estudando a 17ª Parashá, porção Itró, Jetro. Ela se encontra em Êxodo, no capítulo 18. Ela vai do verso 1 até o capítulo 20, verso 26. Aqui Elohim concede a sua palavra, a sua Torá para toda a nação de Israel, para toda a humanidade, para que tenhamos um caminho pelo qual seguir e trilhar para alcançarmos a santidade e termos um relacionamento profundo com Ele. Essa paraxá é muito profunda, como todas as parachutes, né? E eu creio que o Eterno tem muito a falar no nosso coração com essa paraxá. A porção Itró inicia com o sogro de Moisés. Vou fazer um pequeno resumo dela, tá? Chegando ao acampamento da nação de Israel no deserto,
onde é saudado calorosamente por grande quantidade de pessoas. Jetro, desejou juntar-se a eles quando ouviu falar de todas as maravilhas que Elohim fez à nação de Israel no Egito. Quando vê que Moisés está agindo como o único juiz do povo desde o amanhecer até a noite, Jetro declara que este sistema jamais funcionará. Sugere, portanto, que juízes subordinados sejam designados para julgar os casos menos importantes e Moisés cuidaria dos mais importantes. O povo judeu chega ao Monte Sinai, a partir do capítulo 19, e prepara-se para receber a Torá. Moisés escala a montanha e Elohim lhe disse para transmitir ao povo de que serão para ele como um tesouro entre as nações. Após 3 dias de preparação, finalmente chega o momento da revelação. E em meio a trovões, raio e ao som do chofar, Elohim desce sobre a montanha e proclama o decálogo, os 10 mandamentos. Moisés então sobe a montanha para receber o restante da Torá. E a porção é concluída com os mandamentos referentes à construção do altar no capítulo 20. Ou seja, essa paraxá é pequenininha comparando com as demais, na quantidade de capítulos. Mas ela é muito linda, irmãos, porque ela tem aqui um ensinamento muito profundo para nós. Segundo os judeus, Jetro e Tró é o primeiro homem a se converter ao judaísmo, à mesma fé de Abraão, de Isaac e Jacó, quando está constituída uma nação. Tá? Quando a gente faz uma comparação, no momento que a nação de Israel é estabelecida, Itró é o primeiro homem não judeu a se converter dentro dos ensinamentos transmitidos aos nossos pais. E quando você observa essa paraxá, eu procurei também dar um título nessa paraxá para que a gente tenha na nossa mente um centro do que o Eterno deseja nos falar. Eu coloquei assim, ouvir e agir. Ou então nós podemos colocar ouvir e praticar. Ouvir e tomar uma posição. Ouvir e tomar uma direção, uma caminhada. Eu dei esse título, ouvir e agir. E onde nós vamos tirar isso dentro da nossa paraxá? Ouvir e agir. Iniciando, se você olhar lá em Êxodo, em Shemot, no capítulo 18, vamos ler o verso 1 até o verso 8. Diz assim, ó, Ora, Itró, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Elohim tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, e como o Eterno tinha tirado a Israel do Egito. E Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, mulher de Moisés, depois que este lá enviara, e aos seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, pois Moisés disse, fui peregrino em terra estrangeira, e o outro se chamava Eliezer, aqui, pois disse, o Elohim de meu pai foi minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Vindo, pois, Jetro, sogro de Moisés, com os filhos e com a mulher deste, ao encontro de Moisés no deserto, ao monte de Elohim, onde se tinha acampado. Disse a Moisés, eu, teu sogro Jetro, venho a ti, com a tua mulher e seus 2 filhos. Então saiu Moisés ao encontro do seu sogro, e se inclinou e o beijou, e perguntaram um ao outro como estavam, e entraram na tenda. Irmãos, esse versículo, o versículo 1, que inicia assim, ora Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que tinha feito Moisés a Israel. O que é interessante quando a gente observa acerca dessa questão de Jetro, você vai falar assim, mas Francisco, havia um certo parentesco de Moisés e Jetro, por Jetro ser sogro de Moisés. Mas eu quero entender que naquele momento Elohim fala que quando ele trouxesse os juízos para o Egito, todas as nações ouviriam a sua fama, e aquilo que ele tinha feito à nação do Egito, e o juízo que ele tinha trago sobre todos os deuses do Egito. E quando a gente visualiza que Jetro no verso 1, aqui fala, ouviu todas as coisas que Elohim tinha feito ao Egito, você percebe que o primeiro ato de Jetro é ouvir, Roberto. Ele ouve, ele entende, ele percebe que alguma movimentação espiritual ocorreu naquele momento e ele observa que ele precisa tomar uma posição, pastor. Ele ouve,
ele escuta algo que é sobrenatural, Léo. Ele escuta algo que transforma o seu ser e faz com que ele venha tomar uma posição. Porque quando a gente observa esse início, parece que a Torá coloca aqui, ouviu sem nenhum sentido, mas ela mostra um sentido. Ela quer mostrar que Jetro ouviu algo que era necessário para a sua vida tomar um procedimento, modificar um procedimento. Segundo os ensinos judaicos, Jetro, no momento em que Moisés nasceu, Jetro era um homem que aconselhava Faraó. Não era o mesmo Faraó que sofreu aqui o juízo. Mas ele foi um conselheiro dos faraós que antecederam esse faraó aqui, que recebeu o juízo quando Israel saiu do Egito. Mas naquele momento eu acredito que Jetro, ele tinha suas concepções, ele tinha suas filosofias, ele tinha a sua cultura, ele tinha a sua família, mas ele escuta falar algo de tudo diferente de tudo daquilo que ele tinha aprendido. E ele toma uma posição, pastor. Essa é uma característica judaica, pois ouvir precisa gerar em mim e em você um ato de ação. Vou repetir, hein? Quando nós ouvimos algo sobrenatural, ou quando nós ouvimos uma direção do Criador, exige de mim e você um ato de reação àquilo que nós estamos ouvindo, aquilo que nós recebemos. Ou seja, eu recebi, Jetro ouviu algo sobrenatural, fora das suas concepções, e naquele momento ele toma uma ação para que ele possa entender melhor aquela ação sobrenatural. Irmãos, se você for lá comigo em João capítulo 1, vai lá para você observar, você vai ver, vai entender que ouvir é muito importante na palavra, muito importante. E você vai ver o verdadeiro conceito de ouvir, que eu acredito que a maioria de nós já conhecemos. Mas lá em João, no capítulo 1, no verso 43, você vai ver que essa é uma característica que nós precisamos ter e exercê-la, praticá-la, aperfeiçoá-la, vamos dizer assim, ouvir e agir, ouvir e tomar uma posição. Porque muitas vezes nós ouvimos e continuamos nas mesmas situações, Ritana. Nós ouvimos uma posição que o Eterno exige de nós e nós lutamos contra nós mesmos, contra as nossas lutas pessoais, que são as nossas maiores lutas. A sua luta maior não é contra o diabo. Isso não é a realidade bíblica. A sua luta maior é contra você, é contra mim. Nós precisamos vencer a nós, porque se nós conseguimos vencer as nossas dificuldades, os nossos erros, o nosso egocentrismo, nós temos uma grande probabilidade de servir ao Criador. Uma grande probabilidade, se vencemos o nosso eu. Lá em João, no capítulo 1, no verso 43, fala acerca de Filipe. Quando Yeshua encontra ele, no verso 43, diz assim, no dia seguinte, Yeshua resolveu ir para a Galiléia. Encontrando a Filipe, disse-lhe, segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse, achamos aquele de quem Moisés escreveu na Torá, e a quem se referiam os profetas, Yeshua de Nazaré, filho de Jósef. Perguntou Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Respondeu Filipe, vem e vê. Quando Yeshua viu Natanael aproximar-se, disse a seu respeito, aqui está um verdadeiro israelita, filho de Israel, em quem não há falsidade, em quem não há nada falso. Perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? Respondeu-lhe Yeshua, antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então Natanael declarou, Rabi, tu és o filho de Elohim, tu és o rei de Israel. Disse-lhe Yeshua, porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que essa verás. Ou seja, Filipe escuta, ele ouve, ele entende, ele compreende naquele momento algo que o transforma e faz com que ele tome uma ação diante do mundo físico e no mundo espiritual. E Yeshua falou assim, porque você viu e porque você agiu e exerceu fé naquilo que você acabou de escutar, coisas maiores do que essa verás. É uma ação. Precisamos ouvir e colocá-la de imediato, é o que fez Filipe.
Yeshua diz a Filipe que se o fato dele ouvir apenas uma frase foi o suficiente para gerar nele uma reação, Yeshua está expressando que coisas maiores Filipe verá. E coisas maiores veremos se tomarmos uma posição no momento que nós ouvimos aquilo que Elohim deseja para nós. Irmãos, isso quer dizer, eu falei que essa paraxá tem muito a falar ao nosso coração. Que se Jetro ouviu acerca daquilo que Elohim tinha feito aos egípcios, de toda a libertação e redenção à nação de Israel, e ele toma uma posição, da mesma forma para com essa congregação, Elohim está falando algo que quer exigir e exige de nós uma posição física que vai refletir no mundo espiritual. Aí ele fala comigo, ele fala com o Roberto, ele fala com a pastora, ele fala com cada um de nós como congregação, pelo qual nós precisamos ouvir e tomar uma posição. Se você observar, você vai falar assim, mas Francisco, isso aqui havia um parentesco de Jetro. Irmão, não é bem assim. A questão do parentesco aqui não influenciou nada na posição de Jetro. Ele entendeu, ele compreendeu. Se você for observar, vá lá em Êxodo no capítulo 17. Êxodo 17. Você vai ver que Amaleque ouve as mesmas notícias. As mesmas notícias, Roberto, que Amaleque ouve e que Balaque ouve, são as mesmas notícias ouvidas por Jetro. Foram as mesmas. O que muda é a diferença da ação. Jetro toma uma ação espiritual no intuito de conhecer de forma espiritual o fato ocorrido. Diferente de Amaleque e Balaque. Eles escutam a mesma história, o mesmo poder que Elohim trouxe sobre o Egito, sobre todos os juízos que Elohim estabelece sobre os deuses do Egito, mas a posição, a ação tomada aqui por Amaleque e Balaque é diferente, mas a história ouvida é a mesma. Talvez foi contada de uma forma mais negativa, mas o fato ocorrido foi o mesmo. Lá em Êxodo, no capítulo 17, olha o verso 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué, escolhe-nos homens, e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Elohim estará na minha mão. Fez Josué, conforme Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque, mas Moisés e Arão subiram ao cume do outeiro. Se você for comigo em Deuteronômio no capítulo 25, vai lá comigo. Deuteronômio, Devarim, no capítulo 25, no verso 17, isso mesmo. Diz assim, ó, lembra-te do que fez Amaleque no caminho, quando saíste do Egito, como te surpreendeu no caminho e derrubou todos os fracos que iam após ti na retaguarda, estando tu cansado e afadigado, não temeu a Elohim? Irmãos, eu não sei. Eu acredito que Amaleque não estava dentro do território estabelecido e prometido aos patriarcas. Mas no momento que ele escuta, que ele ouve a história, o posicionamento de Amaleque é totalmente contrário. Nós temos uma reação positiva e nós temos uma reação negativa. Francisco é aquele que não toma a posição, ele está na negativa. Ele está na negligência, que é o mesmo pecado de Amaleque, que é de resistência à vontade do Criador, que é de insubordinação pelaquilo que Elohim estabeleceu. É a mesma coisa que enlouquecer, não tem diferença da posição de Amaleque. Da mesma forma, se você for em Números capítulo 22, vai lá comigo, você vai ver Balaque. Balaque no verso 1 diz assim, ó, partiram, Números 22. Partiram os filhos de Israel e se acamparam nas campinas de Moabe, verso 1, do outro lado do Jordão à altura de Jericó. Ora Balaque, filho de Zippor,
viu tudo que Israel fizera os amorreus, e Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito numeroso, e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Olha o verso 10. Respondeu Balaão a Elohim: Balaque, filho de Zíporo, rei dos Moabitas, enviou-me a mim, dizendo: o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra. Vem agora amaldiçoá-lo por mim. Talvez assim eu possa combatê-lo e expulsá-lo da terra. Eles escutaram as mesmas notícias. O povo que saiu do Egito. O Deus deles destruiu o Egito. O Deus de Israel julgou os deuses do Egito. Ele ouviu a mesma história que Jetro. Porém, a atitude de Jetro foi de certificar, foi de tomar uma posição espiritual, e não uma posição de resistência, não uma posição de negligência, não uma posição contrária pelaquilo que ele estabeleceu. Ele ouviu, ele entendeu e ele tomou uma ação física que vai surtir algo espiritual. Francisco, o que isso tem a ver com as nossas vidas? Muito, irmãos. A cada dia, a cada Shabat, o Eterno fala ao nosso coração, para que venhamos tomar uma posição espiritual, só que nós não queremos lutar contra o nosso eu. Nós não queremos lutar contra as nossas dificuldades. E quando eu falo nosso eu, nossas dificuldades, eu falo de coisas que não são difíceis para nós, mas são prazerosas, Léo. O que é o grande problema nosso, é sair daquilo que é prazeroso, do futebol, da internet, dos prazeres deste mundo, da televisão, das amizades estabelecidas no mundo, da concepção humana, e vivermos pelaquilo pelo qual o Eterno nos chamou, que é o nosso verdadeiro caminho, que é o nosso verdadeiro sentido que nós precisamos trilhar. Porque se nós não trilharmos esse verdadeiro sentido, que é da justiça social e da ação social, nós seremos uma congregação sem nenhuma comunhão com o Criador. Sem expressão, cresceremos fisicamente, teremos uma posição social na sociedade, mas estaremos longe do Criador, porque nós precisamos ouvir e tomar uma posição. Aí eu falo como congregação. Não adianta falar de 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou de 10, mas nós precisamos caminhar como corpo. Porque senão não faz sentido, irmãos. Moisés, ele poderia ter adentrado da terra prometida pela sua santidade, pelaquilo que ele já tinha alcançado diante do Criador, mas ele precisava sofrer as dificuldades do povo, as opressões, a resistência, as acusações inverídicas diante de Moisés, o questionar de coisas espirituais simples de fazer. E Moisés estava ali sofrendo. Ele poderia ter falado: eu já tenho uma santidade, deixa eu caminhar, Criador. Não, mas ele estava ali junto com o povo. Pelo contrário, quando Elohim falava que ia destruir a nação de Israel, ele falava: reconhece que essa nação é o teu povo. Se o Senhor não for conosco, Elohim falou com ele, eu irei com você, Moisés. Ele falou: não, se o Senhor não for conosco, não sairemos deste lugar. Não, uma nova nação. Não, Elohim. Porque Moisés tinha um coração com a nação de Israel e com o Criador, irmãos. E nós queremos caminhar como um corpo ou individualmente? Individualmente. Essa é a resposta que o nosso eu dá. Individualmente. O Léo está certo. Jetro ouviu e tomou uma ação espiritual. Essa ação fez com que ele reconhecesse que existe um Elohim soberano sobre a face da terra. Volta lá em Êxodo, irmãos. Você vai ver, por isso que eu falei Jetro. Ele devia ter, embora Moisés, com o tempo que passou com ele durante 40 anos, deve ter ensinado sobre o Criador, sobre o Elohim de Israel, sobre o Elohim de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas aqui, Jetro tinha suas concepções, os seus deuses. Era um idólatra, sim, mas deixou de ser. Olha em Êxodo no capítulo 18. Nós já lemos até o 8, não foi isso? Contou Moisés a seu sogro, verso 8. Contou Moisés a seu sogro todas as coisas que o Eterno tinha feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no caminho e como o Eterno os livrara.
E o que eu acho interessante é que o Jetro, ele não deve ter compreendido e entendido toda a história, mas ele ouviu uma parte. Ele fala, eu preciso compreender na íntegra o que realmente aconteceu. Verso 9. Alegrou-se Jetro de todo o bem que o Eterno tinha feito a Israel, livrando-o das mãos dos egípcios, e disse, bendito seja o Eterno. Um gentil criou aqui a frase, uma das frases mais ditas pelo judeu, Baruch Hashem, bendito seja o Eterno, que nos livrou das mãos dos egípcios e nas mãos de Faraó. Agora sei que o Eterno é maior que todos os deuses, pois fez isso aos que trataram a Israel com arrogância. Agora sei, olha o verso 11, que o Eterno é maior do que todos os deuses. Existe um único Elohim. Existe um que é soberano, existe um que é o Criador do universo, existe um que deseja que venhamos nos relacionar com Ele, existe um que deseja libertar o escravo, existe um que quer nos tirar das nossas concepções que nos levarão à morte e quer nos dar vida e vida em abundância. Existe este Elohim, Ele reconhece, Ele escuta, Ele entende. Apenas por ouvir, Ele toma uma ação espiritual. Irmãos, se nós ouvirmos e não tomarmos a ação espiritual pela qual o Elohim exige de nós, que eu vou falar mais à frente, nós não reconhecemos o único Criador. Reconheceremos de fala, mas não de uma vida espiritual. Não de coração, não com o coração circuncidado, não com a experiência profunda com o Criador, mas só de fala. Sim, outros deuses da concepção do mundo naquele período. Tá? Faraó era um deus naquele momento. Mas ele reconhece que existe só um, que é soberano, que é superior a esses que se intitulam deuses. Agora sei que o Eterno é maior, que Ele é único, que acima de todos os deuses, pois fez isso aos que trataram a Israel com arrogância. Ouvir e agir, estes são os nossos lemas. Pois se assim procedermos, reconheceremos o único Elohim. Vou repetir, hein? Ouvir e agir, estes são os nossos lemas. Pois se assim procedermos, reconheceremos e conheceremos o único Elohim. E ouviu Jetro, e partiu para conhecer o Criador. Esse é o objetivo da palavra. Precisamos ouvi-la e necessitamos pô-la em prática. Porque senão nós não teremos sentido. Nessa paraxá encontramos, irmãos, o desejo do Criador em se relacionar com a sua criação. Quando você olha, Roberto, vai lá em Êxodo no capítulo 19. Irmãos, aqui tem um ensinamento tão profundo para nós, da resistência da nossa concepção, da geração que saiu aqui do Egito. E Elohim insiste, Elohim trabalha, Elohim fala a sua palavra, e nós damos uma resposta pelo qual Ele não quer ouvir. E Ele insiste em falar conosco, até que venhamos compreender, até que no final nós venhamos reconhecer Ele como Criador, ou então venhamos nos perder espiritualmente. Mas Ele insiste, Ele insiste. Ele insiste, até quando eu falo assim, ele não vai insistir mais, ele insiste, ele insiste, ele insiste, ele insiste, aí a gente não vai, e ele insiste, porque a sua misericórdia é longânime e a gente não consegue compreender, Jorge. Quando a gente coloca no lugar de Elohim, nós mesmos falando, Senhor, se eu fosse o Elohim, eu já teria perdido a paciência comigo mesmo. Nós mesmos, mas Ele é misericordioso. Mas tem o tempo, Ele estabeleceu esse tempo, não sei que horas, não sabemos o momento, mas Ele estabeleceu. Em Êxodo no capítulo 19, no verso 1, aqui tem uma demonstração clara do desejo que Elohim tem de se relacionar com o seu povo, com a sua criação, Diz assim o verso 1, no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, nesse mesmo dia chegaram ao deserto de Sinai. Tendo partido de Refidim, chegaram ao deserto do Sinai, e Israel se acampou ali no deserto em frente do monte. Subiu Moisés a Elohim, e o Eterno o chamou do monte, dizendo, assim falarás à casa de Jacó, e anunciará aos filhos de Israel. Irmãos, presta atenção no verso 3. Porque ele não está aqui no detalhe à toa, ele fala assim, assim falarás. Por que é importante observar isso? Ele fala assim, ó, subiu Moisés a Elohim, e o Eterno o chamou e disse, assim falarás à casa de Jacó. Falarás, Roberto.
Necessariamente, quando existe o ativo falando, existe o passivo que está o quê? Ouvindo, que está escutando. Precisa haver uma conversa, uma conversação neste momento, para que o ativo, aquele que está anunciando, está falando, é necessário que exista o que está ouvindo. Ou seja, se Elohim fala, eu primeiro preciso ouvir. Agora você vai ver a diferença da resposta. Olha o verso 3 de novo. Vou repetir. Subiu Moisés e o Eterno o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás ao filho de Israel. Olha o verso 4. Viste o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águias e vos trouxe a mim. Agora se diligentemente. Ele está falando do relacionamento que ele deseja ter conosco. Agora se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, embora toda a terra seja minha. Vós me sereis reino sacerdotal e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés e chamou os anciãos do povo, e lhe falou todas essas palavras que o Eterno lhe tinha ordenado. Olha a resposta do povo no verso 8. Então todo o povo respondeu a uma só voz: tudo que o Eterno falou, faremos. Tudo que o Eterno falou, faremos. Nascer, essa é a palavra em hebraico. Tudo que o Eterno falou, eu vou fazer. Irmão, você sabe o que mostra isso, Léo? Você sabe o que quer dizer essa resposta? Eu vou ouvir. Não, o Eterno fala e eu vou fazer. Mas eu vou fazer, pastora Sandra, simplesmente porque eu estou sendo ordenado. Não por uma compreensão espiritual, não por um amor, não por uma aceitação, uma compreensão daquilo que o Eterno está falando. Mas simplesmente por uma ordenança. Não é o que o Eterno deseja conosco. Ele quer se relacionar com as nossas vidas. Lógico que muitas vezes nós obedeceremos contra a nossa vontade. Mas aí eu estou falando de você lutar contra o seu eu. Mas nesse sentido aqui o Eterno está falando, e a nação de Israel fala assim: faremos. Não é essa a resposta do Criador. Não é essa a resposta que o Criador espera da nação de Israel. E eu vou te mostrar que essa não é a resposta. Então todo o povo respondeu a uma só voz: tudo que o Eterno falou, faremos. Nascer. O Eterno ordena ouvir e o povo responde: faremos. Aqui vai uma grande lição para nós. Elohim deseja se relacionar conosco como filhos entendidos e não como meros subservientes, está certo? Não por obrigação, mas por amor, tendo o entendimento do que fazemos. Irmãos, e eu vou te mostrar isso aqui na Paraxá, mas eu quero ir num outro contexto. Grava isso. O Eterno não quer que venhamos obedecê-lo simplesmente por uma questão de letra, simplesmente por uma questão de filosofia, simplesmente por uma questão de medo, que a pastora Sandra falou, que isso não gera uma verdadeira transformação. Guarda isso. Se você obedece o Criador sem uma obediência verdadeira, a sua vida com Elohim, ela não vai ser duradoura. Ela não vai ser duradoura, ela não vai ser frutífera. Ela não vai prosperar. Ela não vai ser baseada no verdadeiro sentido. Não é pelos milagres que eu preciso estar na presença do Criador. Quantas pessoas deixam de servir Elohim porque visualizam os milagres, mas no momento que está na presença do Criador, vem as dificuldades e o abandona. O seu amor não está experimentado, não está tratado na palavra, não está estabelecido dentro do verdadeiro conceito que precisamos estar. Não está aperfeiçoado, Ritona. Mas não está aperfeiçoado porque eu não tenho o verdadeiro entendimento. Porque eu não quero servir ao Criador por amor, mas sim por uma questão filosófica, porque eu acho que é o certo. Porque eu entendo que aquilo ali vai me ajudar de qualquer maneira, seja espiritual, seja física. Mas nós precisamos entender isso pelo amor, pelo entendimento, eu tenho que querer. Você vai ver, Jorge, o quanto que Elohim insiste nesse relacionamento. Você vai ver. Olha em João, no capítulo 5. Vai lá comigo. Você vai ver que Yeshua, ele não olha para os seus discípulos com a questão de o seu Senhor dando ordens para os seus servos.
Você vai ver que o relacionamento dele com os discípulos é muito mais profundo. Não é simplesmente de uma obediência por uma questão estabelecida, ou por uma ordenança, como o cristianismo entende de lei, simplesmente no contexto jurídico. E não no contexto social, não no contexto espiritual, não na questão espiritual que a Torá nos trata. Não simplesmente no contexto de ensino, de vida, como é o verdadeiro ensino da Torá, mas sim numa questão de lei. Uma vez um jovem chegou para mim e falou assim: Francisco, eu sou obrigado a guardar o Shabat? Eu respondi assim para ele: meu irmão, se você faz por obrigação, você não está entendendo. Eu guardo o Shabat por amor, por alegria, porque é uma bênção para nós. Nós temos que entender que nós precisamos guardar a palavra por amor, porque nós somos abençoados. Elohim não precisa da Torá porque ele é santo. Ele é a Torá viva. A Torá é para nós. Paulo fala que a Torá foi por causa das nossas transgressões. Porque não, eu vou guardar o Shabat por obrigação? Se eu guardo por obrigação, eu não guardo pelo verdadeiro sentido. Eu vou servir Elohim por obrigação? Não é este relacionamento. Você pode até ter isso no princípio, mas esse não é o seu relacionamento. Não é o relacionamento que Elohim espera de mim e de você. Ele quer que venhamos trabalhar a nossa vida para que saiamos desse estágio de obrigação e entramos no estágio de relacionamento. Em João, no capítulo 15, Yohanan, em hebraico. Capítulo 15, eu falei outro? Capítulo 15, desculpa. João 15, do verso 6, diz assim, ó. Deixa eu só achar aqui. Verso 6, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como ramo e secará. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e se queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Disso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto e assim vos tornareis meus discípulos. Pois o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso, para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu mando. Não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Antes tenho-vos chamado amigos, pois tudo o que ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Este é o relacionamento que Elohim espera de nós. Servo para amigo. É uma mudança mesmo, Léo. Mas é uma mudança que eu preciso permanecer para que ocorra. Oi. Fala no microfone, irmã, só para os irmãos da internet. Talvez seja a dúvida de outros também. A permanência do relacionamento com Elohim. No momento em que eles falam, faremos e obedeceremos, ali é o princípio da ordem de um mandamento. Não, ali ele falou só faremos. Sim, faremos. Desculpa, Nascer. mas, por exemplo, o que eu aprendi, um pouquinho do que eu aprendi, quando o Eterno estabelece um mandamento, no começo, lá, antes em Jardim da Penha, quando o Eterno começou a falar com a irmã Sandra sobre o Shabat, e o Shabat foi acontecendo, e a forma da congregação, os irmãos foram se submetendo, e hoje nós já temos o Shabat estabelecido em boa parte dele, Amém. né? Talvez Amém. o Senhor há de nos abençoar para fazermos mais ainda no futuro, se estivermos Amém. preparados. Mas é essa questão do crescimento do relacionamento com o Eterno. No começo nós fazemos de um jeito. Se nós permanecemos, é natural que nós tenhamos de tal forma dentro de nós o mandamento que seja realmente feito por amor. Amém. É porque Ele quer permanecer esse mandamento, Amém. com esse mandamento na Amém. nossa vida, justamente para essa intimidade, para nós criarmos Amém. essa intimidade com Ele. É isso mesmo. Perfeito. Se amar tanto, mas precisamos mudar de estágio. Isso.
A Ritana falou, aperfeiçoar. É nesse sentido que eu estou falando, tá, irmãos? Quando a gente visualiza, se você for em Êxodo, capítulo 33, só um verso 11, diz assim, ó. Falava o Eterno a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava Moisés ao arraial, mas o jovem Josué, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda. Qualquer um que falava com o seu amigo. Êxodo capítulo 33, verso 11. Não precisa lá, em Tiago, no capítulo 2, verso 23, diz assim, e se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Elohim, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado de amigo de Elohim. Irmãos, eu estou te mostrando, é esse contexto, Jana. Só que é aí que está a grande questão. Neste momento aqui, volta lá em Êxodo no capítulo 19. Elohim deseja falar e espera de nós a reação de ouvir. Mas nós queremos fazer o quê? Diferente. Se eu fujo da ordem do que ele está estabelecendo, eu não chego no estágio do amor. Se eu saio daquilo pelo qual Elohim estabeleceu, eu não alcanço o verdadeiro estágio. Por isso, irmãos, nós precisamos entender o momento que estamos vivendo, essa congregação. Porque se hoje fazemos por obrigação, quer seja, eu já falei aqui sobre o hospital. Você acha que eu tenho prazer de ir no hospital, pastora Sandra? Eu fico triste o dia todo quando eu vou no hospital, que eu vejo aquelas crianças lá naquele sofrimento. Eu não faço isso por prazer, mas espero um dia fazê-lo, por prazer, para abençoar aquelas crianças. É dentro desse contexto, mas se nós fugirmos da direção pelo qual hoje nós estamos, nós não vamos alcançar o entendimento. Não vamos. Eu conto a história daquele jovem aqui que eu tive que pegar, que ele não conseguia levantar, e eu tive que pegar no órgão sexual dele com uma luva para que ele fizesse a sua necessidade básica. E eu não tinha nenhuma vontade de estar ali, queria cascar fora daquilo. Mas espero que um dia eu possa fazer como Yeshua fazia. Fazia por amor àquelas pessoas, como Moisés fez, de estar no meio do povo por amor, não por uma obrigação. Pergunta a Elohim se ele fala assim, sai Moisés daqui, deixa eu fazer de ti uma grande nação. Ele fala, não, eu quero estar com esse povo, sofrer o opróbrio dele, como diz Hebreus. A obediência cega não é duradoura. A obediência cega não é duradoura. Precisamos tomar os estágios estabelecidos por Elohim. Depois tem que chegar. A minha pastora falou que começa cega, depois temos que chegar. É o amor, não vamos falar dele um pouco mais à frente. Esse é o nosso estágio, Grace. Mas o que é mais maravilhoso é que Elohim deseja se relacionar de uma forma espiritual, irmãos. De uma forma verdadeira, de um pai para um filho, de um amigo, não de uma questão de obrigação. E eu vou te mostrar isso em Êxodo, no capítulo 19. Eu não estou falando aquela balela de amorzinho que se ensina, não. Eu estou falando de um relacionamento verdadeiro com o Criador. De relacionamento onde nós cantamos que não a nós, Senhor. Não a nossa vontade, não as nossas concepções, não as nossas vidas pessoais, não simplesmente ao meu trabalho, não somente à minha família, não somente aos meus parentes. E Yeshua fala, o que tem de mais? Se nós ajudamos aquele que nos ajuda. O que tem de mais se nós só amamos e queremos estar perto daqueles que são nossos familiares, daqueles que são agradáveis? É agradável estar ao lado do Roberto? O que tem de mais eu estar ao lado do Roberto? Que tem a mesma fé que a minha. O que tem de mais é eu manter a paz com vocês? É fácil. Vocês concordam com as mesmas coisas que eu concordo? Vocês estão aqui me ouvindo, estão felizes por me ouvir, e eu estou feliz de compartilhar com vocês da palavra. É prazeroso estarmos aqui, mas vai estar junto com o espírita. Desculpa pelo isso, não estou criticando. Estou falando de religiões contrárias à minha, que não segue o mesmo entendimento. Vai se relacionar com o católico naquilo que você pode, irmãos. Vai se relacionar com um irmão com a necessidade de sofrimento, com doenças gravíssimas. Aí é difícil. Vai se relacionar com aquele que discorda de você. Pode até discordar, Jorge, mas eu preciso manter a paz. Depois eu vou mostrar isso. Eu não preciso me relacionar, irmãos, não estou falando nas coisas que não concordamos, mas de se relacionar. Quantos de nós, muitas vezes olhando assim, eu não vou ajudar esse cara, não. Esse cara é um viciado. Irmão, não estou falando para ninguém ajudar viciado, não precisa ter muito cuidado para cuidar.
Mas eu estou falando, quantos de nós já temos uma concepção de como não ajudar, Roberto? Ah, não vou ajudar não, essa irmã arranjou tanta encrenca comigo. Ah, não vou ajudar não. Se precisar um dia de oração, criticou tanto essa congregação. Ah, não vou... Meus irmãos, essa é uma concepção humana. Elohim não trata assim conosco. Se essa congregação, se nós não tomarmos uma posição espiritual de estabelecermos a paz de uma maneira que eu vou mostrar que a palavra fala, nós sairemos do caminho e sempre faremos pela obrigação e perderemos o relacionamento com o Criador. Em Êxodo 19, eu pedi para vocês ir lá e eu não fui. Diz assim, ó, olha o verso 8. Nós já lemos os versos abaixo. Então todo o povo respondeu uma só voz. Tudo que o Eterno falou, faremos. E relatou Moisés ao Eterno as palavras do povo. Aí vai Moisés e leva o recado de que quando ele acabou de falar, o povo falou assim, faremos. Elohim, conhecendo o coração, ele começa a dizer no verso 9. Disse o Eterno a Moisés, eu virei a ti. Presta atenção nesse verso 9 que ele vai nos explicar mais à frente. Eu virei a ti em uma nuvem espessa, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que sempre creiam em ti. Então Moisés anunciou as palavras do seu povo ao Eterno. Eu vou repetir o verso 9, irmãos. O Eterno falou assim, ó, eu virei a ti, Moisés, em uma nuvem espessa, para que o povo ouça quando eu falar contigo. Você sabe o que Elohim está querendo demonstrar para o povo? Ele está querendo dizer assim, o povo de Israel, o mesmo relacionamento de amizade e de comunhão que eu tenho aqui com Moisés, eu quero ter com vocês. O mesmo relacionamento que eu tenho, eu quero ter com vocês. Olha o Elohim continuando. Verso 10. Disse mais o Eterno a Moisés, vai ao povo, e santifica-o hoje e amanhã. Lavem as suas vestes. E estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Eterno descerá à vista de todo o povo sobre o monte Sinai. Então o Eterno falou assim, vejam, eu estou falando com Moisés e desejo também falar diretamente com vocês. Eu até botei aqui, ó, olha o tamanho do osso aqui, ó. Disse o Eterno a Moisés, eu virei a ti, para que o povo ouça quando eu falar contigo. Elohim estava querendo dizer dessa forma que ele se relacionava com Moisés e desejava também se relacionar da mesma forma com o povo. Mas a resposta ao desejo do Criador, presta atenção, hein? Ou seja, Elohim fala algo para o Moisés que o povo precisava ouvir ele conversando com Moisés e que ele estava expressando o desejo também de se relacionar com o povo, porém a resposta foi qual? Vá lá em Êxodo no capítulo 20. Leia o verso 19. E disse a Moisés, olha o 18. Quando o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o clangor da buzina, e o monte fumegante, tremeu de medo, retirou-se, pôs-se de longe e disse a Moisés, fala tu conosco e ouviremos, mas não fale Elohim conosco, para que não morramos. Irmãos, quando Elohim fala conosco e nós morremos, quer dizer que nós estamos cheios de quê? Pecado. Porque se ele falava com Moisés e Moisés não morria, por que eles estavam com medo da morte? Por causa do pecado. Elohim chegava e falava assim, eu desejo relacionar com o povo, assim como eu relaciono com Moisés. O povo chega e fala assim, não fale Elohim conosco, mas fale você, Moisés. Irmãos, é essa a resposta que Elohim espera de mim e de você. Você sabe por que nós falamos isso? Porque nós nos deparamos com os nossos pecados. Nós nos deparamos com os nossos egocentrismos, com as nossas concepções. O 20 responde, respondeu Moisés ao povo, não temais, não tremais, pois Elohim veio para vos provar, e para que o seu tremor esteja diante de vós, para que não pequeis. Da mesma condição que estava para Moisés. Aposta, e eu estava junto nessa aposta. Já está falando assim, mas olha as condições, havia trovões, havia um relâmpago, eram as mesmas condições vistas por Moisés.
Mas é isso que eu quero mostrar, Jorge. O Eterno estava querendo aqui demonstrar para a nação de Israel que da mesma forma como ele se relacionava com Moisés, ele queria se relacionar com o povo. Por que Moisés não tinha temor? Ele tinha o tremor. Ele sabia das condições pelo qual ele estava, mas ele sabia a comunhão que ele tinha com o Criador. Ele tinha um respeito, ele tinha a convicção da sua vida, estava pautada na direção correta. Por que a nação de Israel não quis? Por que Adão e Eva não quis ouvir a voz do Criador? Por causa dos seus pecados. E eles fizeram o quê? Se esconde, nós queremos ouvir só Moisés. Queremos ouvir só a pastora, só o Léo, só qualquer um de nós, mas não queremos ouvir o Criador falar conosco, porque ele vem contra o nosso coração, contra as nossas concepções, porque nós morreremos e realmente morreremos, se não ouvirmos e tomarmos a reação pela qual ele ordena. Se não obedecermos, faremos. Nossa, eu vou mostrar aqui, Léo. Eu vou mostrar que não é a resposta, Jorge, que o Criador esperava da nação de Israel. Disse eles a Moisés, fala tu conosco e ouviremos, mas não fale Elohim conosco. A resposta é mais ou menos assim, ó. Moisés, estamos até dispostos a ouvir, porém fala você e não o Criador conosco. A disposição em ouvir era somente o que Moisés dissesse, mas não o que o Criador dissesse. Não que Moisés ia falar diferente, tá, irmãos? Que é muito mais fácil lidar com o profeta do que diretamente com o Criador. O profeta eu posso enganar. Amém. O profeta eu posso enganar. Eu posso apresentar aquilo que o coração não mostra. Como fez lá os filhos de Jessé. Amém. Irmãos, é essa a concepção. Mas o Criador nós não escondemos. Francisco, deixa eu só dar uma intervenção aqui na sua fala. Quando Moisés ia para a presença do Eterno, toda a estrutura física de Moisés tremia. Sim. Havia um tremor, havia um abalo na estrutura humana de Moisés. Ao ponto que o povo tinha o temor, tinha medo de estar na presença de Elohim. O medo, ele vem do pecado. Sim. O medo, ele é resultado do pecado. O medo é a preocupação com a consequência do pecado. Com a consequência do pecado, isso aí. Aí, quando aqui a nossa tradução coloca aqui, ela erra nesse sentido. Porque ela põe no versículo 20 assim, respondeu Moisés ao povo, não temais. Realmente é não temer aqui. Não temer. Não tenha medo de Elohim. Porque ele quer se relacionar. Isso aí. Agora, adiante ele vai. Elohim veio para vos provar e para que o seu temor, aqui não é temor, aqui é tremor. Para que o seu tremor esteja diante de vós, para que não pequeis. Porque o tremor, o abalo que vai fazer no ser humano, não vai fazer ele pecar. Amém. É a sua vida. Amém. Coisa. Irmãos, quando a gente visualiza, quando você olha, Jorge, o Eterno chamou a nação de Israel para ouvir sua voz. É essa a questão, irmãos. Aqui está uma resposta pelo qual o Eterno não desejava ouvir. E presta atenção, olha só. Mas o Criador não desistiu de ensinar aquilo que é mais valioso. Eu preciso mais do que faremos, porque essa não é a ordem nesse momento. Eu estou falando e vocês precisam o quê? Ouvir. Olha o verso 24, capítulo 24. Olha o verso 1, irmãos. Êxodo 24. Eu estou mostrando como que Elohim insistiu com o relacionamento e com a resposta pelo qual ele queria ouvir. Assim ele está fazendo aqui. Calma que eu vou chegar lá, pastora. Depois disse a Moisés, subi ao Eterno, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, adorai de longe. E só Moisés se chegará ao Eterno, os outros não se chegarão, e o povo não subirá com ele. Veio, pois, Moisés e relatou ao povo todas as palavras do Eterno e todos os estatutos, e o povo respondeu o quê? Tudo que o Eterno falou, nascer de novo. O Eterno insiste. Ele insiste no verso 4. Moisés escreveu todas as palavras do Eterno. E tendo se levantado pela manhã de madrugada, edificou o altar ao pé do monte, 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. Então enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Eterno sacrifícios pacíficos de novilhos.
Tomou Moisés a metade do sangue, e pôs em bacias, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. Olha o verso 7. Então tomou o livro da aliança, e leu ao povo. E eles disseram, tudo o que o Eterno falou, faremos. E obedeceremos. Mudou a fala. Aqui no original não é obedecer, é ouvir. Tudo o que o Eterno falou, ouviremos. Tudo que o Eterno falou, ouviremos. Mudou. Mudou. Aqui eles estavam falando nascer. Tudo que o Eterno falou, faremos. Nascer. E ouviremos. Venishma. Nascer, venishma. A resposta que o Eterno esperava. O Eterno queria mais do que uma obediência por letra. Ele quer uma obediência por entendimento, por compreensão, por entender que aquilo era o melhor, não para o Criador, mas para nós. Tomarmos uma posição espiritual, irmão, não muda a posição do Criador. Não aumenta a sua alegria e não diminui a sua alegria. Não aumenta a sua tristeza e nem diminui. Porque Ele é o Criador, mas é bom para nós. Porque essa posição precisamos tomar. Agora eu te dou um conselho, escolhe a vida para que vá bem a ti e aos teus filhos. É o que ele fala em Deuteronômio. Nós precisamos entender que é o melhor, que é a única saída. Eu tenho falado isso com o Eterno. Eu vou no hospital infantil e eu olho aquelas crianças e falo, que sentido tem isso, essa criança que não sabe discernir entre o bem e o errado, está sofrendo desse jeito. E basta eu entender que a vontade do Criador, ela é perfeita. Ela é perfeita. Basta entender que ela é perfeita. Não preciso compreender aquilo que a minha concepção não me dá direito de entender. Tudo que o Eterno falou, faremos e ouviremos. Agora entraram naquilo que o Eterno queria ouvir. Assim como Jetro, precisamos ouvir e pôr em prática. Não adianta eu fazer simplesmente, vou fazer por fazer. Lógico que você pode fazer isso por um período, como nós falamos. Mas vamos andar no estágio estabelecido por Elohim. Não adianta eu ouvir e não colocar em prática. Não faz sentido para a minha fé, como diz Tiago. Se a sua fé não tem obras, ela é vã, ela é sem sentido. Ela não possui um significado de você estar aqui nesse Shabat. Se a sua fé é só para você salvar os da sua família, não adianta. Sua intercessão é só para os seus, que demais você faz? Se essa congregação trabalha só para a salvação dos que aqui são membros, o que nós estamos fazendo aqui? Já acabou. Nós já somos membros. Mas não somos o verdadeiro servo pelo qual Elohim espera de nós. Verdadeiro amigos que não se preocupa com o nosso conceito. E eu falo o conceito da congregação também. Não é só as nossas obrigações, as nossas exigências e necessidade. Mas é a necessidade de todos, da sociedade. Mesmo que eles não venham crer na nossa fé. Mesmo que eles não concordem conosco. Mesmo que eles nos critiquem. Nós precisamos estabelecer as coisas espirituais conforme o Eterno. Para eles e para nós. Você sabe por quê? Mesmo quando eles vão aonde? Vaiaram a congregação? Então pronto, e nós vamos orar por essa cidade. Amém, irmãos. Aí que a Retorno está falando que aumenta mais ainda a oração. Sandra Machado. Irmãos, é essa a concepção nossa. A Paraxá de Jetro nos ensina a ouvir e como pôr em prática. O que precisamos pôr em prática, irmãos? A pergunta a fazer, Jorge. O que nós precisamos pôr em prática? O decálogo. Francisco, já vi você falando de lei de novo. Você não falou que não é só uma obrigação, existe algo muito mais espiritual. Vamos lá ler o decálogo, irmão. Vai lá em Êxodo no capítulo 20. Os 10 mandamentos. Então falou Elohim todas essas palavras. Eu sou o Eterno teu Elohim, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, pois eu, o Eterno teu Elohim, sou um Elohim zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam,
mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Eterno, teu Elohim, em vão, pois o Eterno não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra do dia do Shabat para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o Shabat do Eterno teu Elohim. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Pois em 6 dias fez o Eterno o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. Mas ao 7º dia descansou, por isso abençoou o Eterno o dia de Shabat e o santificou. Até aqui é lindo. Está falando entre o nosso relacionamento com o Criador. Agora ele dá uma pausa. Ele pega metade dos mandamentos do decálogo e começa a discriminar e nos levar à direção de servir ao nosso próximo. Irmãos, o que é interessante é que ele não fala aqui. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Eterno teu Elohim te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirá falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçará a mulher do teu próximo, nem o escravo, nem o seu escravo, nem a sua escrava, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Quando o povo viu os trovões, aí já fala, já entra em outra concepção. Mas eu quero te mostrar que Elohim está nos ensinando que nós precisamos nos relacionar com Ele e servir o nosso próximo. Isso depende de toda a Torá. Ela está centrada nesses 2 mandamentos, entre amar a Elohim e servir o teu próximo. Eu não posso servir o meu próximo e deixar de amar a Elohim. Eu não posso amar a Elohim e deixar de servir o meu próximo. Irmãos, este é o verdadeiro caminho pelo qual essa congregação está trilhando e precisa continuar a trilhar. Se nós fugirmos desse caminho, nós perderemos todo o nosso relacionamento com o Criador. Todo o relacionamento com o Criador, de servir ao nosso irmão. Nós estamos sentados aqui a cada Shabat para aperfeiçoar esse relacionamento. A Torá não fala assim, não matarás os da sua família, não matarás ao seu boi, não cobiçará a sua própria casa, mas ele fala do teu próximo, ele fala de um relacionamento com o outro, pelo qual nós precisamos aperfeiçoar, irmãos. Só que nós não queremos. Nós queremos no domingo dormir o dia todo. Nós não queremos visitar os nossos irmãos. Nós queremos não participar da Tzedakah. Nós não queremos observar se o nosso vizinho se preocupa com algo. Nós não queremos olhar se as nossas idosas aqui se preocupam e necessitam de algo. Mas nós queremos a nossa concepção. Eu quero comprar uma casa cada vez melhor. Um carro cada vez melhor, que você pode até ter. Mas eu estou falando que se você só faz isso e não trabalha para aquilo que é espiritual para com o seu irmão, a sua fé ela não tem sentido. Ela não faz sentido. Se você for em Hebreus no capítulo 12, vai lá comigo. Ô Francisco, Oi. antes de você ir em Hebreus aí tem aquela parábola do jovem rico, né? Em Mateus 19, versículo 18. O jovem perguntou a Yeshua. Yeshua respondeu, respondeu Jesus, por que me perguntas a respeito do que é bom? Bom só há um, se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Esse, o decálogo. Aí perguntou-lhes, quais? E Yeshua respondeu, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado, o que me falta ainda? Aí Yeshua respondeu, se quiseres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, ou seja, sintetizando, faça a justiça social. Faça a justiça social. Amém. Irmãos, eu vejo, eu não recebi nenhuma palavra para sairmos daqui, pastora Sandra. Eu não recebi, não sei se a senhora recebeu, não sei se Ritona recebeu, acredito que receberam. As pessoas aqui na congregação receberam, mas independente se recebemos ou não, o sentido pelo qual nós estamos indo, ele é justo. Não estou falando que a gente pode, Francisco, então quer dizer que se o motivo for justo, os meios vai justificar o fim, de maneira nenhuma. Eu estou falando que nós estamos saindo aqui para servir melhor os nossos irmãos.
para fazer um serviço social melhor, para que eu e você venhamos envolver muito mais nessa obra, para que venhamos aperfeiçoar a nossa salvação. Porque, irmãos, nós estamos trabalhando para a nossa salvação, o benefício é nosso, Léo. Nós estamos aprendendo a deixar de amar o materialismo, de pensar em nós mesmos e trabalharmos as coisas espirituais. É nós que estamos sendo beneficiados. Chiquinho, desde que nós saímos de Jardim da Penha, lá o Eterno falou que nós viríamos para a ilha porque nós não sabíamos servir. Foi ali na ilha que nós começamos a aprender. Começamos a aprender. Então a coisa não está aperfeiçoada, está longe de ser aperfeiçoada. Longe. Então agora ele dá uma nova mexida. Lógico que temos que prosseguir por um motivo justo. Amém, amém. Porque temos que melhorar. Amém. Era espiritual. Lá em Hebreus, no capítulo 12, verso 14, diz assim, ó. Eu vou ler nessa tradução, porque essa tradução, na tradução aqui da Bíblia de David Ster, ela me dá o sentido mais claro. E eu acho que muda todo o sentido desse verso que está aqui, ó. Diz assim, ó, na nossa tradução aqui, segui a paz com todos e a santificação. Sem a santificação ninguém verá o eterno. Aqui o centro do verso está a santificação. Não é isso? Aqui diz assim, ó. Esforça-se pela manutenção da paz com todos e pela santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. O centro aqui não está a santificação pela qual a pessoa necessita trilhar para ver o Senhor, mas sim a paz com todos. Mas eu só alcanço essa paz com a santificação. Olha, eu vou repetir, ó. Esforça-se pela manutenção da paz com todos pela santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. O centro aqui de ver o Senhor ou não está em manter a paz ou não com todos. E eu só alcanço essa paz com todos se eu vivo em santidade. Irmãos, eu não estou falando que você vai ter paz com o ímpio, que muitas vezes ele vai discordar do que você está falando. Eu estou falando de ter a paz no sentido de ajudar essa sociedade a ser melhor. Nós, possível, mantenha a paz. For possível, vai ter momento que não seremos, mas nós não teremos como manter a paz. Mas nós precisamos estar em linha com a palavra nesse momento. Porque se não estivermos, seremos julgados igual aquele que nós julgamos ser ímpio. Mas eu preciso manter a paz. E como que eu mantenho a paz? Vivendo em santidade. Porque se eu vivo em santidade, eu estou fazendo a minha vida crescer, dos meus filhos crescer, da sociedade crescendo. Ou seja, todos estão sendo edificados. Eu não posso ter a fé baseada simplesmente no meu conceito. Porque se essa fé ela é centrada somente na minha concepção, Jorge, eu entendo que nós não temos uma vida espiritual. Mas se a nossa fé é no sentido de distribuir para essa sociedade, aí nós temos um sentido. Segundo os ensinamentos, Jetro, ele retornou para seu povo, não para rejeitar a nação de Israel, mas porque ele desejava ensinar que existia um único Elohim sobre a face da terra para os seus. Que o Eterno nos abençoe. Amém? Shabbat Shalom para todos.